Bom dia, queridos estudantes do nono ano. Hoje nós estamos mais uma vez, né, para trabalhar com vocês os conceitos relativos à evolução dos modelos atômicos. E hoje, mais especificamente, né, nós vamos trabalhar o conceito de distribuição eletrônica também. Né? Nós vimos, né, na aula passada que esse teste que vocês observam aqui, né, na página 86, é o teste de chama. Cada elemento químico ele vai emitir uma cor diferenciada, né? Isso tem a ver com salto quântico, né? Os elétrons saltando de uma camada mais próxima do núcleo para uma camada mais afastada e, ao mesmo tempo, para que isso aconteça, eu tenho que fornecer energia e já automaticamente, vamos dizer assim, ao mesmo instante que a gente fornece essa energia, o elétron volta para a camada de origem. E aí a energia que ele absorveu, né, para esse pulo, vamos dizer assim, ele libera na forma de luz. E essa luz pode ser uma luz visível, que é o que a gente identifica nessa fotografia. Então, dependendo do elemento químico, ele emite uma cor, como nós vimos. Vou detalhar hoje, pessoal, um pouquinho mais sobre a distribuição dos elétrons por camada, né, e por nível de energia. De níveis, nós temos de 1 a 7, tá certo? São 7 níveis de energia. As camadas, né, nós vamos colocando aqui em ordem crescente, em ordem alfabética. Então, nós temos a camada K, L, M, N, O, P, Q, são as 7 camadas. Cada camada dessa comporta um número máximo de elétrons, que no caso para a camada K comporta até 2, para L comporta até 8, para M até 18, N 32, O 32, P 18 e a Q comporta no máximo 8 elétrons. E aí nós temos um conceito, pessoal, muito interessante e importante, que é o conceito de distribuição eletrônica. Então, esses elétrons, nós vamos ter a seguinte identificação. Né? Cada elemento químico tem esse número, que é o Z. Ó. O Z é a quantidade de prótons que aquele elemento tem no núcleo. Exemplo, o hidrogênio, ele tem um próton. Como nós pegamos esse elemento do jeito que ele estava lá na tabela periódica, ou seja, nós vamos ter a mesma quantidade de elétrons. Então, se tem um próton, tem um elétron. Isso se chama na química de estado fundamental de energia. E aí eu vou fazer a distribuição eletrônica baseada nesse conceito. Então, eu faço. Eu tenho hidrogênio com número atômico 1, tem um próton, número de elétrons ele tem 1. E aí eu vou colocar e vou distribuir esses elétrons nessa ordem, nas camadas. Primeiro eu preencho a K, depois, se não comportar, eu preencho a L, se não comportar, eu preencho a M e assim sucessivamente. Exemplo, né, o hidrogênio só tem um elétron, então eu só coloco um elétron, então só preciso da camada K para poder distribuir. Então pronto, ele vai ser o quê? Um elétron na camada K. Já o lítio ele tem 3 prótons. Estado fundamental, 3 prótons é igual a 3 elétrons, né, circulando ao redor do núcleo. Então, eu faço a distribuição eletrônica como? Primeiro eu pego a camada K, comporta até 2, preencho com os 2. Só que o lítio tem 3, né, no estado fundamental, 3 elétrons. Então, eu coloco esse 1 elétron na camada L. E aí vou seguindo. Exemplo, sódio, que tem 11 prótons. 11 prótons no estado fundamental também tem 11 elétrons. Então, vou ter que distribuir 6 elétrons. O seguinte, pessoal, à medida que eu vou aumentando o número atômico, o número máximo de elétrons que eu posso colocar na camada é até 8. Né? Então eu vou seguindo aqui a distribuição. O sódio, coloquei 2 na camada K, que é o máximo que ele comporta. Ainda restam 9 a serem distribuídos. Então, completo a camada L, né? Eu posso colocar até 8. Então, mas ainda fica restando um elétron. Né? Então, eu coloco esse um elétron na camada seguinte, que é a M. Então, fica o seguinte, K com 2 elétrons, L com 2 elétrons, com 8 elétrons, melhor dizendo, e M com 1 elétron. Certo? Por cálcio, que tem 20 prótons, né? Vou seguir a mesma sequência. 2, 8, né? Restam 10 ainda, eu só posso colocar até 8 em cada camada, então fica com 2 que eu já tinha colocado na K,
8 que eu já tinha colocado na L, coloco 8 na M, mas ainda não fecha. Restam 2 ainda, e eu coloco esses 2 na N. Então, para o cálcio, a distribuição eletrônica vai ficar como K2, L8, M8, N2, certo? Para o iodo tem um procedimento interessante, pessoal. O procedimento usado nesse exemplo, na camada M, no caso aqui do cálcio, pode ser generalizado da seguinte maneira. Quando, ao fazer uma distribuição eletrônica, encontrarmos mais do que 8 elétrons em uma aparente última camada, devemos nessa camada repetir o número de elétrons da camada imediatamente anterior. Exemplo, aqui ó, inicialmente colocamos o número máximo de elétrons nas 3 primeiras camadas. Aqui o número atômico do iodo é 53, então eu vou seguir essa sequência que ele orientou. Então 2 na camada K, L eu coloco 8, M eu coloco 18. Ainda faltam 25 a serem distribuídos. Pronto, coloco na camada anterior, eu tinha colocado 18, coloco 18 também, porque comporta, né? A M e a N pode comportar. Ainda restam 7, então vai ficar como? 2, 8, 18 na M, 18 na N, 7 na O. Isso, pessoal, vale para elementos que têm número atômico grande, né? Acima de 30 a gente considera essa regra de distribuição. Então, esse modelo de distribuir permite determinar o número de camadas e o número de elétrons presentes na última camada eletrônica. A mais afastada do núcleo chama-se camada de valência. Então, a camada de valência sempre será a última. Exemplo do cálcio. Eu vou ter 2 elétrons na camada de valência, porque a última é a camada N. O flúor, ele tem 7 elétrons na camada de valência, certo? Porque sempre será a última nessa distribuição. Beleza, pessoal? Então, nesse capítulo, o livro, na página 90, traz um resumo. Ele apresenta o modelo atômico de Rutherford-Bohr, os saltos de elétrons nas diferentes camadas e sua relação com a absorção e liberação de energia. Nós vimos que para saltar de uma camada mais próxima do núcleo para uma camada mais afastada, ele vai ter que absorver energia e quase que instantaneamente ele retorna para a camada dele de origem, liberando a energia que ele absorveu na forma de luz, que pode ser visível ou não. Né? As cores emitidas relacionam-se com a quantidade de energia liberada, a distribuição de elétrons na eletrosfera dos átomos, né? Nós vimos esse conceito, e o conceito de camada de valência, que primeiro eu tenho que fazer a distribuição eletrônica para saber quantos elétrons terá na última camada e qual camada será a última. Então nós temos que ter todos esses cuidados. Então vocês vão resolver essas atividades, tá bom? Já pode resolver aí no caderno de vocês. E aí, pessoal, aqui esse texto é muito interessante, né? Que para vocês leiam para entender um pouco sobre sobre radiação, né? Que tem tudo a ver com o que nós estamos estudando, porque na verdade a energia solar a base, né, para a produção da energia solar é o fóton, que é uma partícula atômica. Então vocês façam a leitura desse texto, resolvam essas questões da página 93. Na próxima aula, pessoal, nós faremos a introdução do capítulo 8, que é entender como os elementos químicos estão organizados e qual a importância da tabela periódica, né? Na verdade, a tabela periódica é uma forma de sistematizar a organização dos elementos químicos. E aí, para organizá-los, nós seguimos uma série de parâmetros, né? Parâmetros químicos. Né? Nós levamos em consideração a temperatura de fusão e de ebulição de cada elemento para poder organizá-los daquela maneira, a quantidade de prótons que existe no núcleo, né? Essa é a forma, é o critério principal para organizar os elementos, né? Nós temos o seguinte, né? O hidrogênio tem um próton no núcleo, o hélio tem 2 prótons no núcleo, o lítio 3 prótons no núcleo, e assim sucessivamente, até chegar no núnio, que tem 118 prótons no núcleo. Beleza? Então, na próxima aula nós vamos estudar um pouco sobre Mendeleev, que foi o precursor da organização dos elementos na tabela periódica. Nós vamos ver que ele organizava a tabela periódica em ordem crescente de massa atômica, né?
E aí vamos ver alguns elementos e suas características e a importância, né, de alguns exemplos. Vamos reforçar também, né, a distribuição desses elétrons por camada. É por isso que é de extrema importância vocês participarem na próxima quinta-feira do nosso Momento Tira Dúvidas, tá bom? Para a gente entender até melhor, tá ok, meu querido? Eu não vou seguir aqui no capítulo 8, porque será objeto de estudo para a próxima aula, tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Tenham todos um bom dia e bons estudos. Valeu!